pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esses barrados de pano de prato, especialmente para você que está iniciando no mundo da costura criativa. São peças bem fáceis, vocês vão ver. Quero deixar claro que eu vou continuar com as aulas de feltro. Jalide estava sumida, mas está de volta e teremos novidades em breve, aguardem. Mas enquanto isso, vamos fazer costura criativa. Gente, eu vou ensinar várias peças que são super vendáveis. Se você já vende artesanato e ainda não tem esses itens na sua lista de produtos, pode incluir que vocês vão ter um retorno satisfatório com certeza. E eu vou ensinar várias peças, só para vocês terem gostinho. Vai ter avental, luva, jogo americano, caminho de mesa, necessaire, estojo e muito mais. Não perde nenhuma aula. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lidiane, sou professora há 17 anos. Dou aula de costura criativa, feltro, decupagem, cartonagem, forração de caixas com tecido e por aí vai. Amo minha profissão e venho aqui ensinar um pouquinho do que eu sei. Espero que vocês gostem e se você gostar desse vídeo, faz um favor com a tia, curte, comenta e compartilha. Desde já eu agradeço e me ajuda muito. Esse vídeo é um oferecimento dos armarinhos Tentem. Pensou em produtos para artesanato? Na Tentem tem. E se você quiser adquirir algum desses materiais, é só entrar em contato através deste telefone que eles entregam para todo o Brasil. E agora vamos deixar de conversa, vamos lá fazer costura criativa, começar por esses paninhos que já são meus. Se você não for fazer para vender, faz para sua casa que vai ficar muito chique. Vamos lá costurar. E na aula de hoje eu vou usar tesoura, alfinetes, linha de costura, pano de prato e os tecidos tricoline 100% algodão. Uma dica é molhar os tecidos antes de costurá-los. Fazendo isso, você evita que a sua peça fique deformada, reduza de tamanho depois da primeira lavagem. Não é uma regra, mas é uma dica e eu sigo. Todos os meus tecidos eu molho antes de costurar. Lá no Instagram tem um vídeo onde eu ensino a fazer esse procedimento. Se você ainda não me segue, é @artelidiane. A primeira coisa que vocês vão fazer é medir a largura do pano de vocês. O meu tem 41 centímetros. Então, eu vou acrescentar mais 3. Então, vai ficar 44. Então, a largura das minhas faixas, né, do meu barrado, tem que ser 44. Eu deixo sobrando, ó, 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento. Então, eu vou precisar de 2 faixas, que eu já recortei. Essa daqui tem 11 por 44. E esta daqui tem 7 por 44. É claro que vocês podem variar essas medidas, mas na largura vocês podem sempre acrescentar 3 centímetros no total e depois fazer assim, ó, deixando 1,5 para cada lado, uma sobrinha, tá? Não precisa deixar muito tecido aqui do lado, porque às vezes acaba atrapalhando. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é unir essas faixas. Aqui tem 11 e aqui tem 7, como eu falei, de altura. Então, eu vou colocar frente com frente, desse jeito, e vou alfinetar. E agora, eu vou costurar nesse ponto, usando a largura de um pezinho de máquina. Se você está começando agora na costura e não sabe o que é um pezinho de máquina, vou te explicar. O pezinho de máquina é este aqui. Então, quando a gente posiciona a agulha toda para o lado esquerdo e costura desse jeito, ó, vejam só. A gente vai posicionar o tecido desse jeito na máquina, tá vendo? Bem rente ao finalzinho do pé. Então, isso daqui é um pezinho de máquina, quando a agulha está toda para a esquerda. A gente tem uma largura de 7 milímetros, não chega a 1 centímetro, tá? Então, depois, quando eu tirar,
esse pezinho vai ficar uma distância da parte de fora para dentro, vai ter 7 milímetros. Essa margem é o que a gente chama de um pezinho de máquina. Antes de começar a costurar, quero dar outra dica para vocês. Nunca posicionem o tecido antes da agulha, tá, gente? Deixa o tecido, ó, 1 centímetro depois da agulha, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu aproximar mais aqui para vocês visualizarem. A minha agulha tá aqui. Eu nunca posso colocar o tecido antes dela. Eu tenho que posicionar ele depois, 1 centímetro mais ou menos, tá? Se vocês deixarem antes, a costura de vocês pode embolar, entrar a pontinha do tecido aqui, ó, nesse buraquinho onde a agulha entra, tá? Então, é importante vocês posicionarem o tecido depois da agulha, ok? E muito importante também o retrocesso no início e no final. Detalhe que eu estou usando a linha cinza na parte de cima e na parte de baixo, ou seja, na bobina, eu coloquei a linha branca porque o pano de prato é branco, senão vai ficar uma costura cinza no pano branco. Isso não é legal, certo? Agora eu vou abrir aqui a minha costura. Se vocês quiserem, podem ir lá passar o ferro, mas a tia não vai fazer isso no momento. Eu vou dobrar, ó, atenção aqui, a faixinha de cima, gente, ó, vou fazer uma bainha, tá vendo? Eu só vou marcar, eu não vou costurar por enquanto. Mais ou menos 1 centímetro, vejam só. Ficou assim. O ideal é para quem tá começando é passar o ferro bonitinho, tá? Na escola eu peço para as minhas alunas passarem o ferro. Nesse ponto da emenda, vocês têm a opção de abrir a costura ou tombar a costura para um lado, na verdade, tombar esse excesso. Qual lado eu devo dobrar, Lidiane? O mais escuro, tá? Se vocês estiverem trabalhando com 2 tecidos, um for escuro e o outro claro, deixem esse excesso para o lado escuro. Assim, não vai ficar aparecendo a sombra do tecido aqui embaixo. No meu caso, eu estou trabalhando com 2 tecidos escuros, então não faz diferença eu dobrar para um lado ou para o outro. Vou pegar o paninho de prato, posicionar do lado avesso, vejam só, o lado avesso, ó, é que tem a bainha aqui dobradinha, tá? E aí, eu vou pegar a faixa. Vou posicionar o pedaço maior, vejam só, esse aqui, né, que tem a altura de 11 centímetros. E vou posicionar aqui no finalzinho do pano, vai ficar desse jeito, ó. A frente da nossa faixa com o avesso do pano. Então, agora é só fazer uma costurinha com a mesma largura de um pezinho de máquina. Não esqueçam do retrocesso no início e no final. Eu deixei um pouquinho do pano de prato aparecendo, porque infelizmente essa bainha não vem certinha. Então, eu me guio pela faixa que eu cortei, que eu sei que tá retinha, ok? Agora, deixa eu empurrar minha máquina. Vocês vão lá no ferro, vão dobrar essa sobra de tecido para dentro, deixar bem rente ao finalzinho do pano, dos 2 lados. Então, primeiro eu dobrei os ladinhos e depois a parte de baixo, tá? Todo mundo dobrado. Agora, vocês vão fazer o seguinte, ó. Levar a faixinha lá pra frente. Aqui tem 2 opções. Vocês podem simplesmente fazer isso. Aí, a frente vai ficar desse jeito e a parte de trás assim. Ou fazer desse modo, ó. Deixar um pedacinho da barra para trás do pano de prato. Eu acho que assim fica muito mais bonito, o acabamento fica muito melhor. Deixa eu mostrar de novo, né? Ó, aqui tá a costura, certo?
Então, vocês vão dobrar aqui na costura, leva o paninho lá pra frente e vão dobrar aqui, ó. Aqui na frente vai ficar assim, ó. Aqui e fez isso. Alfineta bem bonitinho, deixa tudo posicionado. Podem ir lá no ferro passar para assentar aqui as costuras, para depois costurar. Eu gosto de seguir uma ordem. Eu faço primeiro essa costura de cima, para depois fechar as laterais. Por que eu faço isso? Quando a gente tá costurando, a tendência do tecido é andar um pouquinho. Então, se sobra aqui dos lados, eu consigo dobrar, ó, ajustar a lateral. Mas se eu começo aqui nas laterais e acontece de sobrar na parte de cima, eu tenho que desfazer a costura para ajustar. Então, eu acho melhor costurar primeiro essa parte de cima para depois as laterais. Vocês podem também fazer uma costurinha, rebater essa costura, é opcional, tá? Se vocês decidirem fazer isso, primeiro façam essa costura de cima, as laterais e depois a do meio, ok? Na parte de baixo, eu não costuro, não vejo necessidade de passar uma costura. Antes de fazer essas costurinhas, eu vou mostrar o próximo modelo. Para esse modelo, nós vamos precisar de 2 faixinhas nos tamanhos de 44, lembrando que essa medida eu me baseei com a largura do meu pano, que tem 41, sendo assim eu acrescentei mais 3 centímetros, ficou 44, para ficar sobrando 1,5 centímetro de cada lado. Então, tem 44 por 15 e essa faixinha tem 44 por 4. Eu vou dobrar desse jeito. Posso passar o ferro ou simplesmente vincar dessa maneira. E vou posicionar na minha faixinha. A dobra fica para baixo e aí eu vou costurar deixando uma margem de um pezinho de máquina. O ideal nessa parte de cima é que a costura fique bem rente, ó, bem pertinho do final. Estão vendo? Aqui mais ou menos, tá? Eu vou costurar e mostrar pra vocês. Vejam só onde que eu fiz a costura, bem na pontinha. Se vocês não conseguirem fazer na pontinha, pode descer mais um pouquinho, tá? Mas isso é treino, gente. Vocês que estão começando, é comum a costura ficar tortinha no início, mas com treino vocês chegam lá, daqui a pouco a costura de vocês vai ficar bem retinha. É só treinar bastante, não desistir, ok? Então agora eu só vou fechar os ladinhos. E o nosso primeiro barradinho ficou pronto. Vamos para o segundo. Além de costurar, eu já passei o ferro, lembrando que estava desse jeito, passei e ficou assim. O ferro ajuda muito a assentar a costura, aconselho que vocês usem sempre. Na parte de trás, esse excesso deve ficar, ó, pro lado maior da faixa, porque a parte de cima vai ficar solta. Nós vamos passar uma costura entre as duas faixinhas. E essa parte de cima vai ficar solta. Já vou mostrar. Vou pegar aqui o pano de prato. Gente, esqueci de falar um detalhe importante, porque a tia faz tudo no olhômetro. É bom vocês marcarem o meio do paninho, ó. Faz um piquezinho no pano. Faz na faixinha também, ó. Marca o meio bonitinho. Faz um piquezinho. Pequenininho, tá? Não vai fazer muito grande. É só dobrar e cortar aqui, ó. Vai ficar um piquezinho para marcar o meio. E aí, vocês não precisam ficar medindo os ladinhos. É só colocar pique com pique. Como eu já havia falado, eu sempre deixo a pontinha do pano aparecendo, porque nunca vem 100%.
Eu confio mais na faixa que eu acabei de cortar e é por ela que eu vou me guiando, tá? Então, eu deixo ela aparecendo e vou me guiando pela faixa. Deixa eu tirar o pezinho aqui, ó, pra vocês verem como que eu faço, ó. Ponho o pezinho e vou me guiando pela faixa. Não ponho no pano de prato, ponho em cima do tricoline, tá bom? Lembrando que é o avesso do pano, vejam só aqui a bainha, ó. E a frente da faixa fica junto com o avesso, ok? Aqui no canto eu vou fazer diferente, ó. Vou dobrar desse jeito. No primeiro eu deixei aberto. Esse eu vou fazer diferente, só para ter mais opções. Façam dos dois jeitos e vejam qual vocês gostaram, acharam mais fácil. Então, esse vai ficar assim, ó, dobradinho, fica aqui pra frente, tá? Alfineta tudo e aí eu vou costurar com a largura de um pezinho de máquina. Vocês também podem deixar uma margem maior aqui atrás, né? Aquele detalhe que eu mostrei que fica parecendo um falso viés, fica mais largo. Mas aí é gosto, se vocês quiserem fazer maior ou menor, fica a critério de vocês. Costuradinho, o cantinho ficou desse jeito, costurado, e agora eu vou desvirar. Quando a gente faz desse jeito, ao desvirar, já forma aquela dobrinha, ó, facilita e muito, né? Por isso que é importante assistir todo o vídeo, porque tem várias dicas, hein? Quero ver quem vai assistir até o final e depois comentem qual vocês acharam mais fácil. Agora, a gente vai deixar aquele detalhe na parte de trás. Como eu falei, vocês podem fazer maior, se quiserem. Eu fiz com o pezinho de máquina, mas pode fazer com 2 centímetros também, fica bacana. E aí, eu vou alfinetar e costurar essa parte de cima. Agora, eu vou fazer uma costurinha entre esses dois tecidos. Como eu falei, essa parte de cima vai ficar solta. Então, esse excesso de tecido, vejam só, não pode ficar sem acabamento, certo? Então, nós vamos dobrar, ó. Dobra essa pontinha. Vai ficar assim, na diagonal. Não pode ficar parecendo tecido desfiado, vai ficar uma dobrinha, tá? E vai fazer a mesma coisa na outra ponta. Gente, passei a costura entre os dois tecidinhos. Agora eu vou passar uma costurinha dessa ponta até a outra. E mais um paninho ficou pronto. Vejam só aqui os detalhes. Essa parte fica solta. A costurinha vai até o final aqui na ponta. Olha a dobrinha como é que fica. Muito charmosinho esse também. Vamos para o último. E para esse paninho, as duas tirinhas que nós vamos usar tem o tamanho de 44 por 10 e 44 por 13. É quase o mesmo esquema da que nós fizemos anteriormente. A faixinha de 10 centímetros eu vou dobrar e costurar na outra faixinha. Desse jeito. Lembrando que eu deixei a parte da dobra para baixo e fiz a costurinha com margem de um pezinho de máquina. Agora eu vou abrir esse túnel que se formou aqui, vejam só, ficou um túnel. Eu vou deixar 1 centímetro, vejam aqui, ó. A costurinha tá aqui, então eu vou deixar 1 centímetro para baixo e vou jogar todo o resto do tecido para cima. Olha aqui, vejam como é que vai ficar.
E aí vai ficar desse jeito, vejam só, a parte de baixo tem aproximadamente 1 centímetro e a parte de cima, ó, ficou maior. Vou pegar o paninho de prato, colocar no avesso. Agora, eu vou passar uma costurinha na parte de cima e depois dos lados. Essa parte de baixo vai ficar solta. Paninho costurado, vejam só o detalhinho que ficou solto, a parte de trás. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha. Segue a Tia Lid lá no Instagram, é @artelidiane, e no Facebook, Manual do Artesanato. Um beijo e até o próximo vídeo!